Erev Shabbat Shalom. Essa semana nós vamos ler Parashat Korach. E, como não, vamos falar sobre discussões. A Mishnah em Pirkei Avot, ela fala sobre talvez os dois maiores discussões que tinha até aquela época. A Mishnah traz um exemplo de uma discussão que a Mishnah chama Leshem Shamayim. Uma discussão que os envolvidos, tudo o objetivo deles na discussão era Leshem Shamayim, era para fazer o certo, era para o Hashem, que é o famoso Shammai e Hillel. E a Mishnah do outro lado traz Machloket Shelo Leshem Shamayim, Machloket que o objetivo dela não era por motivos elevados. E o exemplo da Mishnah é Korach ve'adato, Korach e o grupo dele. Só que quando a gente presta atenção, tem duas coisas que temos que entender nessa Mishnah. Primeiramente, em nossa literatura, na Mishnah, tem lá centenas de vezes citado machlokot, discussões entre Beit Shammai e Beit Hillel. A Yeshiva, o grupo que seguiu o Shammai, e o grupo, a Yeshiva, que seguiu Hillel. Mas interessante que quando a Mishnah quer citar uma Machloket Leshem Shamayim, Machloket com objetivos elevados, a Mishnah cita Machloket Shammai ve Hillel. O Machloket dessas duas pessoas, Shammai e Hillel, não Bet Shammai e Bet Hillel. Do outro lado também temos que entender o que está escrito na Mishnah, porque a Mishnah diz que Machloket Shelo Leshem Shamayim, Machloket sem objetivo elevado, é Machloket Korach ve'adato, Machloket do Korach e o grupo dele. Na verdade está faltando aqui um componente. O Machloket do Korach e o grupo era com Moshe Rabbeinu, não era Korach e o grupo. Então, por que a Mishnah não diz Machloket do Korach e o grupo com Moshe Rabbeinu? Porque a Mishnah só diz Machloket Korach e o grupo. Eu já sei que pelo menos sobre essa segunda parte, tem várias explicações, mas eu quero apresentar uma explicação bem interessante que eu descobri esse ano e decidi compartilhar com vocês. Vou começar com a primeira parte da Mishnah, Machloket Leshem Shamayim, uma Machloket com objetivos elevados. Como eu já comentei, que a Mishnah, ela fala que Machloket Leshem Shamayim é Machloket Shammai ve Hillel. O Machloket dessas duas pessoas, não Beit Shammai e Beit Hillel dos grupos. E realmente, mesmo que nós temos centenas de vezes citado os Machlokot, as discussões entre Beit Shammai e Beit Hillel, os dois grupos famosos, mas somente 3 vezes na Mishnah inteira tem uma discussão, Machloket, entre Shammai e Hillel. Interessante que justo nessas 3 vezes o formato da Mishnah é o mesmo. A Mishnah fala assim: Shammai Omer tal, Hillel Omer, Hillel diz tal. Termina a Mishnah, Ve'alacha lo kedivrei zeh ve'lo kedivrei zeh. No final das contas, a Alacha é nem como esse, nem como aquele. Mas Chachamim Omrim, nossos sábios dizem, e aí a Mishnah apresenta uma coisa no meio. Aqui a Mishnah nos mostra a grandeza que acontece quando duas pessoas têm uma discussão com objetivo elevado. Shammai tinha o
opinião dele, com certeza, com muito embasamento. Shammai era muito grande, tanto quanto que nem Beit Hillel. E Beit Hillel também tinha a opinião deles com um embasamento. Mas normalmente o que acontece quando tem uma discussão entre duas pessoas? Um quer provar para o outro que ele está errado. Quando duas pessoas estão discutindo, então a premissa deles é que um deles com certeza está errado. E cada um acha que o outro está errado e o certo é a opinião dele. Diz a Mishnah que nesse caso, a halachá, a prática era nem para cá nem para lá. Então, na prática, os dois aceitaram nem fazer como opinião do Shammai e nem fazer como opinião de Hillel. Os dois seguiram a halachá. E isso, uma grandeza. Quando a pessoa está discutindo somente para descobrir o certo, quando o objetivo é elevado, é Leshem Shamayim, então, o que importa é a minha opinião? Talvez com todo o meu embasamento, não estou 100% certo. Talvez ele tenha alguma razão e eu tenho alguma razão e talvez, tá bom, talvez nós dois vamos abandonar um pouquinho e vamos para um terceiro caminho que está no meio. Que nós dois concorda pelo menos nesse meio. Ou mesmo que a gente não concorda, mas tem Chachamim, no final tem nossos sábios que no final das contas eles que decidem, eles que decretam e nós dois aceitamos. Quando os dois discutem, apresenta opiniões, apresenta posições e no final aceita também, tem uma cabeça aberta, uma mente aberta, aceita que talvez tenha uma terceira opinião. Isso é uma machloket Leshem Shamayim, isso é uma machloket com um objetivo elevado, que isso fala Itkayem. Essas pessoas, esse tipo de machloket, ela fica, ela que preserva a Torá durante todas as nossas gerações. Sempre o que preservou a Torá, o que preservou os lados, era a discussão. A gente tinha discussão. Toda a nossa literatura, né? A maioria da nossa literatura são discussões, são perguntas, respostas e rabinos comentando as respostas. Tem muita discussão, mas um respeita o outro. E muitas vezes os dois aceitam que talvez venha um terceiro rabino e diz: bom, eu peguei e levei em consideração a sua opinião e a sua opinião, mas a halachá fica no meio e os dois aceitam. Do outro lado, quando tem machloket shelo leshem shamayim, machloket sem motivo elevado, traz a Mishnah a machloket do Korach e o grupo dele. Na verdade, tinha uma discussão interna dentro desse grupo. Não somente com Moshe, mas uma discussão interna no grupo. Quem presta atenção no começo da Parashá, quando vem os 250 pessoas reclamando com Moshe, liderado pelo Korach, quer dizer, tinha 251 pessoas reclamando com Moshe Rabbeinu, Moshe sugere uma solução. Vocês querem ver que quem escolheu Aharon era Hashem e não eu? Muito fácil. Pega utensílios com Ktoret, com incenso, e amanhã, qualquer pessoa que acha que ele é apto de ser Kohen Gadol, pode colocar um incenso no Beit HaMikdash e ver se acontece. Se Hashem aceita o incenso, então, bem-vindo, seja você o Kohen Gadol. Então, no dia seguinte, tinha que ter 252 utensílios paz com incenso. 250 do grupo do Korach, uma do Korach e uma do Aaron. De fato,
A Torá conta que tinha 251. Faltou uma pá. Para onde foi essa pá? Diz o Midrash que Korach começou a discutir com o pessoal dele. Ele falou, olha, discussões têm limites. Eu sei que uma pessoa que traz incenso, que não é apto, não é o Kohen Gadol, ele vai ser queimado, ele é proibido. Eu estou reclamando que eu quero ser Kohen Gadol em vez de Aharon, mas eu sei que não sou, então não vou trazer incenso. Mas eles se envolveram tanto na discussão que eles tinham os motivos, falaram que são primogênitos, Bechorot, e já trabalharam no Beit HaMikdash, então já tem também a permissão de trazer o Ktoret para o Beit HaMikdash. Então eles não tinham medo e eles realmente pegaram paz com Ktoret, com incenso, para trazer no dia seguinte no Beit HaMikdash. Mas Korach estava discutindo com eles mesmo. Começou uma discussão interna nesse grupo. Tudo bem, nós dois temos discussão com Moshe Rabbeinu, mas é diferente. Vocês querem ser Leviim, vocês querem trabalhar no Beit HaMikdash, eu quero ser Kohen. Então, nós temos um inimigo em comum, que é Moshe Rabbeinu, mas nós temos também uma discussão interna se a estratégia está certa. E por meio dessa discussão, eles não queriam escutar na voz de Korach e morreram as 250 pessoas. Diz a Mishnah, isso é um exemplo de uma machloket shelo leshem shamayim. Korach estava falando para eles, olha gente, isso que nós temos uma discussão em comum com Moshe Rabbeinu, tudo bem, estamos levando junto contra Moshe, mas quando tem no Leshem Shamayim, quando tem o motivo elevado, quando está envolvido o permitido e proibido, tem limites. Eu não vou fazer. E Korach não fez. Somente as 250 pessoas. Então, eles se envolveram tanto na discussão que já perderam a noção do Leshem Shamayim. Já perderam o motivo elevado que tinha na discussão. Bom, o que nós podemos aprender dessa Mishnah, não preciso descrever demais, mas temos que lembrar que sempre atrás das nossas discussões, cada um pode apresentar a opinião dele. Mas quando é Leshem Shamayim, quando a pessoa está com objetivo elevado, quando a pessoa realmente quer fazer o certo, tem que ficar com a mente aberta. Tem que lembrar que mesmo na discussão, o permitido é permitido, o proibido é proibido. E, às vezes, a verdade nem está para cá, nem está para lá. Está em algum lugar no meio. Cada um tem que escutar o outro. E no final das contas, às vezes, se a gente não chega no meio termo, nós sozinhos, às vezes precisa de um Rahamim, a gente apresenta o caso para um terceiro, que talvez a verdade vai ser como essa terceira opinião. Tomando cuidado, sabendo discutir na forma certa, vamos ter o mérito tanto de preservar a Torá, como sempre foi preservado em nossas gerações, e também ter o mérito de ter todos os brachot, todas as bênçãos que vêm junto com essa preservação da Torá em todas as gerações. Shabbat Shalom.